em compartilhar, quem sabe até trocar alguma ideia, colocar alguma percepção de vocês aí nos casos que vão ser apresentados. A gente já deu uma prévia mais ou menos do título. Estamos com duas feras aqui, falar um pouco deles depois, tá? E uma delas faz parte da nossa banca aqui, né, Renatão? Dos organizadores aqui é um cara que está sempre disponível aí para poder ajudar a gente, que é o Diógenes. Ele está sempre querendo não só ajudar a gente, mas a comunidade como um todo, sempre contribuindo aí, né? Então, bom, eu sou Pedro Soares, sou expert OutSystem Champion também. Hoje, acho que alguns de vocês já me conhecem e também já viram o movimento. Eu sou partner e cofundador da Dracar Omnius, né? Andrezinho, eu não sei se ele está aqui Chegou agora. Eu já ia falar dele, mas já que ele chegou, ele mesmo fala dele. Quem é ele, né? Fui barrado no meu próprio evento, cara. Absurdo. Fala aí, galera. Tudo bom? Boa noite. Se apresente, Andrezinho. Tá cortando um pouco. Tá dando pra me escutar bem? Escuto bem. Boa. Tudo bom, pessoal? Boa. Pra quem não me conhece, sou o André Siebra. Aí já tô aí com OutSystem há mais de 10 anos. Acho que a maioria da galera já me conhece de outros eventos. E é um prazer estar com vocês de volta aqui hoje, depois de algum tempo, né? Bom rever vocês. Mas quero atrapalhar não. Vai lá, Pedro, continua aí. Boa, não. Aqui é esse momento mesmo, pra gente falar um pouco da gente, tá no momento dos organizadores. E esse que vocês estão vendo aí com o cabelo grande, não é ele não, é esse que é o cara que tá no vídeo, tá? Vai lá, Renato. Renato Nascimento. Tudo bom, gente? Saudade de estar aqui com vocês. Sou Champion OutSystems também, como o Pedro, co-organizador aqui do grupo de Recife. É um prazer organizar esses eventos. É um prazer também falar aqui de vez em quando a gente tem conteúdo para compartilhar. Hoje quem vai compartilhar conteúdo dos organizadores é o André, mas qualquer pessoa da comunidade pode compartilhar, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, faz parte da comunidade, do recurso de comunidades, e a gente pode bater um papo por lá, a gente pode fazer perguntas técnicas, perguntar alguma coisa para a comunidade e também se dispor a apresentar algum conteúdo aqui. A gente vai ter mais de um user group esse ano, a gente não vai ter só esse aqui é o primeiro. Talvez a gente tenha em abril, quem sabe, se algum de vocês quiser compartilhar alguma coisa, e não precisa ser nada absurdo, nada, precisa ser um cara com 30 certificações OutSystems, que nem tem 30 certificações, não, que é isso? Você aprendeu uma coisa legal, você quer compartilhar alguma coisa, vem e compartilha, a gente coloca como sugestão, a gente organiza o evento, coloca você para apresentar isso aqui e compartilhar conhecimento para a comunidade, porque esse tipo de evento é feito da comunidade para a comunidade. Então, aqui não tem empresa patrocinando, não, é comunidade. Então, somos todos programadores OutSystems aqui. Então, se você criei um componente bacana que vai integrar com o ChatGPT, isso é a moda do momento, né? Então, eu quero mostrar como foi que eu fiz isso. Aí, monta uma talk, vem, fala com a gente, apresenta aqui. Esse espaço é nosso. Então, não se acanhem, se manifestem e falem com a gente que a gente organiza isso daqui. Tá? Nós somos super acessíveis no LinkedIn, no WhatsApp, do grupo da comunidade, então é só chegar. Boa. E aí, seguindo na nossa agenda, né? Então, a gente colocou aqui, estamos na conta mesmo, tá bem certinho. Bom, 6h15 a gente começou aí o evento, abrindo o evento, fazendo algumas notas de boas-vindas, né? Agora às 6h30 está programado para que o Diógenes comece aí falando um pouco de ferramentas de teste, né? E aí ele vai poder trocar algumas experiências que ele está tendo até ultimamente e também coisas que ele vem pesquisando dentro e fora da plataforma. E aí é o que eu sempre falo, né? Não é a plataforma quem traz tudo. Então pode ver que algumas coisas, e aí eu sei porque o Diógenes até já me passou algumas coisas, mas do nosso dia a dia, né, Diógenes? Mas ele não fica só na caixa OutSystem, então procura outras coisas que façam sentido e aí tenta incorporar e traz essa ideia do que o Renato falou, criou um componente bacana, incorporou na OutSystem, acha que isso vai contribuir ou vai resolver o problema de alguém, chama, vamos trocar conhecimento e compartilhar um pouco, tá? Às 7 a gente tem aquele momento Q&A, fiquem à vontade, a gente vai abrir depois que o Diógenes começar,
a gente vai abrir, e assim também no mesmo sentido com o André ali, com Cash Baby, ele soltou aí um hit. Isso foi ideia de Renato. Soltou a braba. E vão ter esse momento Q&A, então, tipo, fiquem à vontade de perguntar lá. A gente ou vai responder online, caso a gente não consiga, a gente vai fazer uma lista do que não foi respondido e depois, logicamente, faz na lista de distribuição de que estava escrito aqui, tá? E, logicamente, a gente tem nosso momento aí que é bacana para descontrair um pouco de sorteio e o anúncio de vencedores aí do sorteio. Hoje tem surpresa, tá? Quero logo, não vou nem fazer um spoiler aí muito grande, mas só para avisar, só para todo mundo ficar com gostinho aí. Bom, regras do evento, né? Isso aqui não é um formato mais tão novo, mas para quem está participando pela primeira vez, então a gente está fazendo esse momento aqui remoto, mas existem os eventos híbridos e espero que a gente volte ao presencial também, que é bacana reencontrar vocês pessoalmente, tá? Essa plataforma ela está mudando cada vez mais, está ficando bem bacana o uso dela. Eu já vi, até o Renato falou, já tem background, enfim, tem várias coisas. E qualquer comentário, levanta a mão, deixa lá no chat do Q&A e a gente vai fazendo, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos para brincadeira agora. Diógenes, palco é seu, meu velho. Fica à vontade, se apresenta. Depois eu só me falar que eu tiro aqui o compartilhamento da tela e você assume aí a apresentação, tá bom? Então, me dá Vai um lá. help aí para eu conseguir apresentar aqui. Pô. Primeiro fala um pouquinho de tu, se quiser. Tá na apresentação também, então vamos por lá. Então deixa eu fechar aqui. Boa. Tu tá conseguindo visualizar a opção de compartilhar a tela? Sim, agora sim. Boa. Deixa eu só botar modo apresentação aqui e tal. Pronto. Como diria no UFC de Showtime. Beleza, galera? Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o cenário de teste no ambiente low code em si. Eu não vou botar tags de OutSystem, mas também serve para o OutSystem, porque a gente tente sempre elevar o nível da nossa plataforma para que ela se abranja por mais negócios e a gente consiga alcançar mais pessoas e trazer soluções legais. Então, vamos lá. Who am I? Quem sou eu? Meu nome é Diógenes. Atualmente eu trabalho lá na Draca Omnis como Tech Leader, com foco em Agile Delivery. Eu gosto de correr, comer, beach tênis, andar de bike. Estou aprendendo a nadar para poder surfar. É um novo hobby. Também sou viciado em tomar café. Crio componentes nas horas vagas. E, além de tudo isso, sou um cristão, né? Acima de tudo isso. Então, esse sou eu, um pouco do que eu faço e do que eu gosto. E espero que vocês gostem da apresentação que está por vir. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje, basicamente? A gente tem essa nossa agenda aqui. Então, a gente vai aprender qual a importância de testar, o que são testes end-to-end, que é essa sigla E2E, ferramentas, um pequeno tutorial de como usar essas ferramentas, próximos passos, caso você queira evoluir e se aprofundar mais ainda, um pequeno conselho e a sessão de perguntas e respostas. Tá? Deixa eu só botar meu timer aqui para não passar da hora. Então, vamos lá. Por que é importante testar? Então, vamos começar com uma pergunta bem simples. E eu quero que vocês me ajudem interagindo no chat, seria bem legal. Que é, para que serve um seguro de um carro? Então, tem algumas opções aqui que são letra A, para gastar dinheiro, pois não é necessário, para fazer manutenções mais baratas, para ter a quem ligar quando der problema, ou para cobrir danos em caso de acidente. Quais vocês acham que seriam a opção correta aqui, na verdade, para ter um seguro de carro? Vocês podem botar no chat, interajam comigo, não fiquem só me escutando, que eu fico triste desse jeito. Então,
D do desespero. Então, todo mundo marcou D. Realmente é isso. Para cobrir danos em caso de acidentes. E, resumindo, é para mitigar riscos. Ou seja, quando a gente desenvolve qualquer coisa, a entrega ao cliente, então a gente está entregando um produto final que outra pessoa vai usar, ou então o próprio cliente vai usar. Então não adianta você entregar um serviço de má qualidade, ele vai reclamar, vai voltar. Isso gera custo operacional, isso gera retrabalho, desgaste, você perde não só o cliente, mas também você cria uma má fama. Então, justamente os testes servem para isso, para mitigar o risco, para entregar com mais qualidade aquilo que eu me propus, tá? Ainda nessa seara, eu não sei se vocês já se depararam com uma situação dessa, ou se já viveram com isso, né? Já ocorreu isso com vocês. Eu tenho um cenário bem que aconteceu recentemente, eu gostaria de colocar esse cenário aqui, que basicamente foi uma amiga minha, que ela estacionou o carro lá perto do nosso cowork, e quando ela voltou, tinha uma manga, né, que acertou o para-brisa dela e estraçalhou ele todo. Só que ela tinha seguro. Então, por causa do seguro, quanto é que vocês acham que custou esse conserto? Aqui eu tenho duas opções de novo para vocês interagir, A e B. Vamos ver se o que ela está botando aí. A, B, A, B. Pronto, todo mundo. A resposta é R$ 200, ou seja, porque ela tem um seguro, porque ela está coberta, ela paga bem menos. Isso porque tem uma frase que nesse projeto que eu estou atuando agora, que eu falei bastante, que eu fui até cobrado por isso, mas eu respondi da seguinte forma, e eu botei aqui: não importa quantas vezes sua task volte de QA para dev, portanto, que não seja produção, seu final de semana está garantido. Então não adianta, a task pode voltar 1 zilhão de vezes, não indo para produção, não dando problema para o cliente, tá tudo ok. Então, eu quis trazer essa comparação de teste com seguro, porque eu não sei no dia a dia de vocês como é que vocês desenvolvem na plataforma OutSystem, é um pouco penoso quando a gente cresce uma plataforma desde o zero, ou então quando a gente pega um projeto muito grande, que a gente tem que fazer testes regressivos e coisas afins. Isso tem custado tempo para a gente, e às vezes a gente altera uma feature lá na frente, na verdade uma nova feature que impacta numa rotina lá atrás, que às vezes, se a gente tivesse rodado um teste automatizado, alguma coisa do tipo, poderia pegar esse problema, ter evitado esse desgaste junto com o cliente e ter evitado reincidência de bugs na nossa pipeline de desenvolvimento. Então, basicamente, deu problema em QA, hoje em dia eu disse, beleza, volta, a gente desenvolve. Deu problema várias vezes, volta, não tem problema. Vocês estão com pressa? Se a gente tiver com pressa, a gente monta uma sala de guerra, resolve o problema, testa tudo e vida que segue. Então, há cenários para cada tipo de desenvolvimento e cada tipo de segmento, tá? Deixa eu só tirar esse negócio aqui que está me atrapalhando. Então, partindo dessa seara, agora a gente entra num contexto mais o que é um teste end-to-end, é um tipo de teste, tá? Então, o que seria esse teste end-to-end? Então, vou trazer um cenário fictício aqui para fazer uma analogia para que vocês entendam melhor. Do mesmo jeito que eu trouxe a questão do seguro. Então, vamos lá. Imagina que você tem um amigo, ele se chama Jorge. Eis meu amigo Jorge. Em um certo dia, ele estava em uma balada e viu uma moça muito bonita, 5 estrelas na classificação do Uber, dando mole para ele. Essa linda moça aqui, ó. Agora, Jorge, desenrolado, levou a moça para sua casa. Porém, ao acordar, percebeu que tinha outra pessoa no seu apartamento. Que é essa outra moça. Ou seja, eu tenho um MVP aqui e um produto final, basicamente. O que é que eu trago nessa analogia? Resumindo, um teste end-to-end são testes que rodam na sua aplicação final. Ou seja, é aquela mina maquiada na balada, a qual seu amigo Jorge interage como usuário. Ou seja, testes end-to-end ou ponta a ponta são testes que
testam tua aplicação na versão final, ou seja, aquela versão toda maquiada, toda bonita, toda produzida. Então, basicamente, é isso que um teste end-to-end faz, né? Aqui eu só vou dar um paliativo uma palhinha do que eu já falei. Testes funcionais, caixa pretas ou end-to-end, é assim que é conhecido, tem outras terminologias, são testes de ponta a ponta. Basicamente, eu testo a aplicação com todas as funcionalidades. Então, não importa para o usuário se tu está usando AWS, Azure, se está usando mensageria, se roda um low-code, se o low-code roda React, roda .NET, se compila, se builda de tal forma, ele não quer. Ele só quer preencher o formulário, apertar OK, funcionar o pagamento dele, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, o teste end-to-end ele visa esse tipo de cenário, ou seja, o cenário final da aplicação, as funcionalidades da aplicação. Esses testes irá testar, como eu já havia falar, uma funcionalidade completa da sua aplicação e verificar se tudo está de acordo. Então, se tudo está funcionando, belezinha. A ideia é replicar ao máximo a experiência do seu usuário, como se fosse um robô no lugar dele, fazendo as mesmas tarefas e vendo se é possível ou não completar de forma correta. Imagina que Jorge tivesse lá um amigo, alguma coisa do tipo, que validasse para ele que aquela mulher não é uma 5 estrelas, é uma 3, né? Então, ele não, com certeza ele não teria levado a moça para casa. Então, basicamente, é nesse cenário que, fazendo essa analogia bem simples, que eu trago o que significa um teste end-to-end. Ou seja, é um teste ponta a ponta, um teste final. Então, teorias à parte, vamos para ferramentas, que é o que eu acho que vocês estão mais interessados. Então, de todas as ferramentas que eu testei, nesse último projeto que a gente se deparou com uma bem legal. Eu não sei se algumas pessoas já conhecem, mas para mim é novidade, então eu quis trazer isso aqui. Já testei outras, mas essa daqui me surpreendeu. Não sei se alguém conhece o Playwright. Quem conhecer, pode botar aqui sim lá no chat. Já testei o Cypress. Eu acho o Cypress mais complicado do que o Playwright. Já usei o Selenium também, puro. E, pelo amor de Deus, não recomendo. E essa ferramenta me encantou por 3 motivos. No mesmo motivo que o OutSystem me encanta, que é aquela facilidade no desenvolvimento, o Playwright me encanta nessa mesma facilidade. Não quero ter trabalho para desenvolver. Não no sentido que as coisas não deem trabalho. Sim, elas dão trabalho à medida que a complexidade aumenta. Mas é fácil de iniciar. A curva de aprendizado é muito rápida, igual a do OutSystem. Então, usei o mesmo critério que a gente vende para os nossos clientes finais, por exemplo, que usam o OutSystem, eu usei para essa ferramenta de teste, que é o Playwright. Então, ela é 100% gratuita, o que é legal, open source, o projeto mantido pela Microsoft, então pode ficar tranquilo que a Microsoft não vai descontinuar a coisa da noite para o dia. Elas usam até nas próprias ferramentas dela. Outra coisa, é fácil de usar, como diria aqui no meu interior, melzinho na chupeta, sem qualquer problema para usar isso aqui. Suporta vários browsers, a maioria dos browsers que a gente usa, Chrome, Safari, Opera, eu acho que o Opera, não tenho certeza, mas a maioria dos 3 principais que a gente tem, além dos cenários mobile, tá? Porque basicamente o OutSystem ele cospe aplicações web, a gente não trabalha no cenário offline. E o nosso desenvolvimento mobile, querendo ou não, ele é um desenvolvimento ainda web, se Deus quiser com o Ionic, pode ser que esse cenário mude, mas não sei. O André pode falar mais sobre isso, porque ele está lá na fonte, mas deixa quieto. E essa ferramenta tem outras ferramentas que te auxiliam a fazer os testes. Ou seja, ela já é uma ferramenta que te ajuda a fazer testes automatizados. E ela ainda tem outras ferramentas dentro dela que auxiliam a fazer os testes mais fácil ainda. Então, sim, sossego de pai. Então, aqui, para mim, essa ferramenta tem me surpreendido. E no cenário low code, eu acho que ela se encaixa perfeitamente para qualquer pessoa que deseja iniciar automação no cenário de teste, tá? Numa plataforma low code. Assim eu vejo, tá? Então vamos para um pequeno tutorial aqui, né? Desde da instalação até a execução de um teste normal. Então,
princípio de tudo é a instalação. A gente vai precisar do VS Code, fácil de instalar, é só você ir lá no site da Microsoft, baixar Next Finish, ou então se você estiver no Mac, dá um eu esqueci o comando, acho que é gen, alguma coisa, e no Linux, apt install VS Code, está instalado. Depois que eu instalo o VS Code, eu venho com o plugin para o VS Code do Playwright, para facilitar mais ainda meu desenvolvimento de teste. Depois, eu instalo o Node.js. Tá? Por que eu instalo o Node.js? Porque o Node.js vem com o gerenciador de pacote do NPM. É o mais famoso, é o que está mais no mercado. Existem outros. Eu sou fã do Yarn, mas uso o NPM também. Então, fica a clicar cada um. Tá? Feito isso, instalando essas 3 coisas básicas e simples, é só você entrar no seu terminal. Entra lá no terminal, bota npm init playwright @latest, que vai instalar a última versão. Ele vai te apresentar essas simples perguntas aqui. Se você deseja usar TypeScript ou JavaScript. No meu cenário, eu preferi TypeScript, que é uma coisa que eu estou me forçando a aprender. Existem vários componentes no OutSystem UI que são em TypeScript, até no OutSystem UI do próprio GitHub. Está lá em TypeScript alguns componentes, então estou me forçando a isso. Qual é a pasta que vai rodar os testes? Então, ele já vem por default teste, só dou enter. A única coisa que eu escolhi foi o TypeScript. Se você vai adicionar no Git Action Flow, Workflow, isso aí aqui é bem legal, é a pipeline do GitHub, para quem não conhece. Então, se você quiser fazer uma pipeline de deploy, validação de algum PR, alguma coisa do tipo, esse lugar aqui é free. Para quem tem a conta paga, tem muitas mais opções. Eu fiz até recentemente para distribuir a OML de uma coisa que eu fiz através do Git Action Workflow com Cloud Function, que é o da Google. Então, disparava a Cloud Function e chamava o Git, ele ia lá no site da OutSystem, logava, ou seja, fazia um scrap, logava, botava meu OML e mandava o OML para a pessoa que solicitou. Por quê? Tem aquela questão do IPP. Então, eu não poderia mandar o OML direto. Então, a única coisa que eu pedia num formulário qualquer era o e-mail do cara e a chave de acesso do ambiente dele. Pronto. Feito isso, eu destravava o IPP através desse GitHub Action Workflow, fazendo um scrap na página lá da OutSystem. E aqui os browsers que você deseja instalar. É a última pergunta. Aqui essa última pergunta você bota true. Eu vou caminho feliz, true. E vai demorar um pouco, porque ele vai baixar todos os navegadores de desenvolvimento. Quem usa também o Firefox Developer sabe que todas as coisas novas de front-end saem para ele primeiro. Então, vai baixar o Chrome Canary, vai baixar o Firefox. O Firefox Developer, o WebKit para o Google Chrome e outras coisas afins, tá? Eu acho que baixa até o do Safari agora, porque o Safari também tem um SDK, depois do último lançamento da Apple. Então, feito isso, a gente precisa fazer algumas configurações dentro do OutSystem. A gente sabe que o OutSystem ele gera tudo automaticamente. Então, os elementos HTML, que é o terror do pessoal de QA que quer automatizar, eles são o quê? Eles são dinâmicos. Então, os IDs, eles são gerados dinamicamente. E a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Ou você coloca uma classe que identifique cada elemento, ou seja, você mapear o seu site, saber onde cada coisa está. É como se você utilizasse, por exemplo, um GTM, que é o Google Tag Manager. Você está tagueando onde estão as coisas para que você possa fazer um cenário de teste automatizado usando essas coisas que estão mapeadas. Então, essa configuração inicial que a gente vai fazer, no Playwright existe alguns atributos customizados já por default, que ele já identifica, que é o data-teste e o data-teste ID. Existem outros, você pode botar customizado, mas para que complicar se você pode fazer o simples. Então, basicamente é isso que eu falei aqui. Então, aqui eu trago alguns exemplos de mapeamentos de itens que eu fiz. Por exemplo, aqui, o input, coloquei lá o data test underline search web input.
coloquei no botão. Aqui eu usei o Data Test ID, por exemplo, Search, Weather Button, e aqui botei a imagem. Mesma coisa. Então, existem várias formas de se fazer. Eu escolhi essa, para mim é mais tranquila e mais fácil de fazer. Poderia ser por classes, poderia ser por XPath, up to you. Mas, como lá na empresa que eu gosto de falar, a gente gosta de jogar no Easy Mode. Não que seja a maneira fácil de se jogar, mas a maneira mais eficiente de se jogar, tá? Então, basicamente, é essa que eu achei mais eficiente. Então, vamos fazer os testes. Vamos deixar de falar um pouco. Vou dividir, na verdade, eu vou mostrar os passos para fazer o teste. E depois a gente vai executar uma demo, tá? Então, primeiro passo, e que eu acho fundamental, adoro processos, e isso aqui eu acho fundamental, BDD. O que é BDD? É Behavior Driven Development. Então, é fazer o cenário do que o teu app faz. Então, se teu app faz alguma funcionalidade, faz alguma feature, é mapear essa feature. É como se você estivesse começando um emprego novo e o cara pedisse assim, anota, o que é que tu vai fazer? O cara não anota, orgulhoso, aí chega 2 horas depois, é para fazer aquilo ali. Tu me ensina de novo, porque o cara não anotou. Basicamente, um BDD é um guide, ou seja, do que aquela funcionalidade faz. É muito importante isso. Então, para mim é primordial para seguir uma linha de raciocínio, além de te guiar durante os testes e para fazer os próprios testes. Então, vou citar 2 cenários aqui de um app que eu fiz de tempo, que basicamente ele só tem um input onde eu digito o nome da cidade, boto buscar, ele vai consultar uma API open source que traz todos os dados do clima. Então é essa a cara do app, que é o OAuth Weather App, assim apelidei. E aqui é o primeiro cenário. Bem simples, usando aquelas técnicas de teste, tá? Dado que o usuário acesse o app, quando ele digitar uma cidade e clicar em pesquisar, então ele será direcionado para uma próxima tela com os dados do tempo da cidade em questão. Um cenário bem simples de se testar, bem simples de fazer, tá? E o próximo cenário, ainda da mesma feature, por exemplo, dado que o usuário acesse o app, quando ele não digitar uma cidade ou ela não existir, ao clicar em pesquisar, então ele será direcionado para uma próxima tela com a mensagem de dados não encontrados. Então, esses 2 cenários que a gente vai implementar aqui, tá? O segundo passo é criar os testes usando o plugin do VS Code. Aqui onde está o Jump of the Cat, pulo do gato, algo bem simples, que não dá trabalho, qualquer um pode fazer, é no mesmo estilo. Pega a action, joga no flow e se sua lógica tiver certo, vai rodar tudo certo. Se não tiver, você tem que olhar e corrigir. Essa é a realidade. Então vamos lá. Primeiro, na página onde foi instalado o Playart, clique no menu lateral teste. Ou seja, aquele plugin que a gente instalou, ele tem um íconezinho na lateral do VS Code que ele habilita mais ferramentas do Playwright. Que é esse menuzinho aqui demonstrado nessa figura. Segundo, no rodapé do VS Code, do lado esquerdo, assim que eu clico, ele abre um outro submenu e tem uma opção Record New para criar um seu teste a partir do uso da aplicação. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai gravar o uso da tua aplicação. Então ele vai gerar teu teste automaticamente para tu, sem tu ter que fazer código na mão, velho. Isso assim, ó, é uma maravilha. Não tenho que reclamar, tá? Então basicamente é essa opção do menu. Então, chega de conversa, chega de blá blá blá. Vamos para a demo, tá? Deixa eu só abrir aqui meu VS Code. Na verdade, vou abrir meu Hyper primeiro, meu console. Não sei onde é que tá. Deixa eu dar um Ctrl mais para vocês verem. Eu acho que eu botei assim. Esse cara mesmo.
Então, basicamente, aqui eu abri meu projeto, que eu instalei, segundo o passo a passo que eu descrevi. Aqui já é a versão final do teste, que faz exatamente os 2 cenários que eu descrevi. Vou executar para vocês como essa ferramenta eu acho top, velho. Eu posso entrar aqui no plugin, mandar rodar tudo, ou ele já me deixa habilitado aqui para rodar as 2 opções. Vou rodar aqui as 2 opções para você ver o resultado final, depois eu faço com vocês o passo a passo, tá? Então, rodar aqui, ele vai abrir o Playwright em algum lugar aqui na minha tela. Pronto, ele abriu aqui. Então, ele vai rodar o teste. Aqui ele está rodando, ele vai entrar na minha aplicação, vai fazer todo esse cenário. Vai digitar o nome da minha cidade, aqui está chovendo pra caramba. Já aviso logo para dizer que não está mocado as coisas. Quem é daqui sabe. A famosa PAC já decretou. Ih! Meu teste já falhou aqui, ó. Por algum motivo, razão ou circunstância. Não sei se é a minha aplicação que... Coisas que não errado no ao vivo. Vamos testar novamente. Não custa nada. Como eu estou no meu ambiente pessoal, pode ser que ele esteja carregando ainda, tá? Então, paciência, por favor. Meu ambiente pessoal ele tá dando pau. Mas vamos acessar minha aplicação primeiro aqui, só para carregá-la e fazê-la executar corretamente. Acontece, nem tudo na vida é perfeito. Pronto, abriu aqui, carregou direitinho. Deixa eu tentar rodar novamente, tá? Se não rodar, a gente vai... Opa, agora foi. Então, ele já validou um teste. Tá aqui, ó. Aceitou. Agora ele vai rodar o outro. Isso é porque minha aplicação ela demora para carregar, tá no meu ambiente pessoal. Então, basicamente é isso, tá? Então, acessei ela ali para ela dar um warm-up. Aí ela vai abrir, vai executar, só que demora, no result. Pronto. Esses são os 2 cenários que eu implementei, aquele que eu descrevi. E agora a gente vai implementar hardcore, né? Se não der problema de novo, mas não vai dar, porque Deus é pai. Vou só pegar essa URL aqui para me usar como referência, tá? Então vamos seguir o tutorial lá que eu passei. Vou clicar aqui, ó, New Record. Aqui é o Jump of the Cat. Ele vai abrir para mim um novo browser. Então ele abriu um browser aqui. E ao mesmo tempo ele criou um novo arquivo aqui. O que é que eu vou fazer? Ele está gravando tudo que eu faço. Então acessei a URL aqui. Ele adicionou a URL lá no código. Ele vai processar a aplicação, vai abrir. Calma. Demora, mas é assim mesmo. Isso é porque está no meu ambiente pessoal. Então não me julguem, por favor. Faltam 4 minutos da minha apresentação. Bichinho tá com... Opa, agora foi, hein?
Tá devagar, é porque é a chuva, né? A chuva daqui de Recife tá dificultando, tá alagado. Então, o que acontece? Aqui, como eu já mapeei alguns itens, ele já me dá por default algumas coisas. Por exemplo, se eu passar aqui, ele já dá locator, data test. Ele já identifica isso aqui automaticamente. Ele pode identificar com outra coisa, mas aqui ele já bota exatamente essa situação. Eu vou botar aqui e ele vai adicionar lá, como vocês podem ver. Na verdade, adicionou em cima porque eu cliquei fora. Acontece também. No ao vivo tudo dá errado. Vou botar outra cidade, Liverpool. Deixa eu ver se ele adicionou aqui também. Agora ele adicionou certo. Botão pesquisar. Já está mapeado também. Aí aqui ele vai pesquisar. Porque eu botei Liverpool, vou fazer intercâmbio para lá. Já está pago. Aí aqui tem esses 3 opções que ele já traz por default. Um é se está visível. Deixa eu ver se está aparecendo a legenda aqui para vocês. Momentinho. Aqui, ó. Aqui é um assert, são 3 tipos de assert. Assert visibility, ou seja, se aquele componente está visível. Tem um assert por valor. E um assert por... Aqui é por valor de texto e aqui é por valor numérico, tá? Então, aqui eu vou botar por visibilidade. Eu mapeei essa tela também. E eu quero saber se está exibindo o valor máximo, na verdade, o componente máximo. E se está exibindo o componente mínimo. Se está exibindo a temperatura. E se está exibindo a imagem. Opa, deixa eu ver se foi. Na verdade, ele clicou. Ele clicou os dois, mas basicamente é isso. Aqui, isso aqui foi lixo dele. Eu vou até apagar, tá? Acontece. Nem toda ferramenta é perfeita. Então, basicamente, ele viu que se estava disponível essa. Vou fazer aqui novamente. Beleza. E a temperatura final. Pronto. Então, isso aqui meus acertos para ver se meu cenário de teste está ok. Beleza, finalizei. Não preciso gravar mais, acabou. Agora vou simplesmente fazer o quê? Salvo e rodo. E vejo se está tudo ok, tá? Então, ele vai rodar os 2 testes anteriores e mais esse que a gente fez agora. Vai demorar um pouco, porque a aplicação... Opa, agora foi, né? Ó, Liverpool. Então, aqui ele passou. 100%. Então, é desse jeito que a gente pode fazer testes simples e fácil. Ou seja, qualquer equipe pode pegar agora e fazer seus próprios testes, tendo 3 cenários de BDD. Que eu não preciso propriamente de um time de QA, mas o QA ajuda basicamente. Eu não estou tirando o mérito dele, tá? A gente precisa ter um time de qualidade, porque eles não vão fazer só teste end-to-end, tem os testes exploratórios. O teste exploratório é muito bom, que é um outro tipo de teste, é onde a gente foca em descobrir problemas. A gente tem um amigo muito foda em fazer isso, que é amigo Ivanilo. Ele gosta de achar bugs e dificultar a vida da gente, mas ele é o cara, tá? Então, voltando para a apresentação, basicamente é isso, tá? Não, vídeo é fácil, dá problema às vezes, mas acontece. A gente ajeita. Vou e volta ao slideshow, não sei se vai ficar no demo aqui, pronto. E basicamente, next steps. Eu tenho 9 segundos, vai ser, não sei se Pedro vai me dar mais tempo, então vou continuar aqui. Qualquer coisa ele grita, levanta a mão. Próximos passos que eu vejo daqui. Eita. Ok, filho. O despertador tocou aqui, foi mal. Próximos passos que eu vejo depois desse cenário é isso aqui, ó. OutSys Pipeline. O que é isso aqui? Basicamente é a forma que o Odyssey deve fazer o deploy pipeline integrado com Lifetime. Acho que não o Odyssey deve usar outra tecnologia, mas isso aqui é integrado com Lifetime. Tem Python. Acho que é Python em outra linguagem, não lembro ao certo, isso está no repositório do GitHub. Isso aqui também roda com 2 ferramentas bastante poderosas, que são o Azure e o Jenkins. Então,
qual a pretensão dos próximos passos com isso, já que você implementou essa parada? Playwright, ele possibilita você criar containers, ou seja, é um projeto lá, você cria um containerzinho que vai rodar essa parada para você. Então, cria um container no Playwright, executa ele com o OutSys Pipeline e manda ele fazer o deploy. Então, vê que massa. Imagina tu criar um terceiro ambiente de transição lá entre Dev e QA, onde tu publica para esse ambiente de transição, ele executa, dá um trigger através do OutSys Pipeline do Jenkins, sobe o container do Playwright, executa os testes, vê se está tudo ok, passou, publica para o próximo ambiente. Então, esse é o próximo passo que eu vejo na minha visão, tá? E agora aqui uma mensagem, né? Be aware, esteja ciente. Tem uma palavra que eu gosto muito na Bíblia, na verdade eu uso isso para o meu time, que é o seguinte, eu tenho, na Bíblia, tem uma passagem de duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria, basicamente, elas receberam Jesus num determinado cenário, e uma delas fez basicamente nada, só prestou atenção no que Jesus estava falando, a outra estava se matando de fazer as coisas. Então, Jesus respondeu o seguinte, respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, pouco, mas o suficiente, o necessário. Então, tipo, não pensa que tu vai criar um cenário, não, vamos botar teste de automaticidade, vamos botar isso, botar aquilo. Não, pouco, mas o suficiente. Faz um, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Primeiro a gente começa com um MVP feio, depois a gente transforma no produto final. Então a gente tem que ir com calma. Então eu deixo 4 passos para vocês que eu gosto de praticar. É o seguinte, tenha resiliência naquilo que você faz. Às vezes você recebe muito não, às vezes você recebe muita crítica e você tem que ter resiliência para isso. Isso é senioridade, tá? Segundo passo, tenha coragem de fazer as coisas. Não deixe que as pessoas te intimidem. Só porque você não consegue fazer aquilo de primeira. Tenha fé, porque se você acreditar, porque fé é a capacidade de ver aquilo que não existe ainda. Então, se você está vendo aquele cenário que você quer implementar, sonhou, batalhe por isso. Tenha fé, acredite. E por último, tenha afeto. Nem toda pessoa vai te compreender, nem toda pessoa vai te ajudar a princípio, mas no mesmo jeito que você conseguiu chegar lá, outros também precisarão de ajuda. Então você tem que ter afeto com essas pessoas. Então você tem que dar a mão, assim como a gente é uma comunidade, a gente tem que dar a mão para o outro e puxar. Porque, como diria aqui na Draca Omnis, juntos somos imbatíveis, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E já passei do tempo, foi mal. Pouco, porém mais suficiente. Imagina, cara. Ficaria aqui mais 1 hora vendo essa aula aqui. Boa. Foi muito Obrigado, bom. Diógenes. Parabéns, Diógenes. Valeu, Muito bom mesmo, assim, foi bem explicativo, acho que passo a passo. Pode colocar aí a tua visão do dia a dia e, logicamente, desafios. Possivelmente pode ter sido a dor de alguém já enfrentada, tá? Ou até incrementado aí com alguma situação que alguém já estava pensando em fazer, enfim, e quer aplicar e não sabia como startar. Então, e é o que você falou, acho que é um passo cada vez. A ideia é sempre soltar um MVP e depois sair evoluindo. Parabéns, obrigado pelo tempo aí. Vamos para o Q&A? Partiu. Vamos ver, temos perguntas roubadas. Porque Pedro pensou na mesma coisa que eu pensei, mas vamos em ordem cronológica. Então me dá um like aí. Vou dar um likezinho depois. Primeira pergunta em ordem cronológica foi do Heriberto Filho. A função to be visible identifica se o container foi renderizado com todo ou se o valor em específico foi selecionado, se o valor específico foi renderizado. Acho que ele quer saber se essa função diz se o container está visível ou não, ou se algum valor específico, né, foi associado lá. Ele quer ver se compara valor. Pronto.
Lembra do atributo lá compartilhado, na verdade, o atributo customizado que eu falei? Tipo, se aquele atributo está visível. Então, se ele está renderizado. Então, ele vai localizar aquele elemento da tela no DOM para ver se ele está visível. Se ele estiver visível, tá ok. Então, tá funcionando. Se eu quiser que dentro daquele componente, algum valor específico eu queira validar, aí é o outro botãozinho que é Assert Value. Depois tem um Assert Text também. Aí, mais do que isso, aí você tem que ir para a documentação. Mas isso já ajuda bastante. É uma senhora mão na roda. Próxima Rapaz, pergunta. se tu tivesse selecionado Curitiba, ia acusar agora uma baita de uma tempestade. Tá tudo caindo aqui. Por isso que eu saí um pouco para fechar a janela aqui. Nossa pergunta é do nosso amigo Pedro Soares. Faça a sua pergunta, Pedro, por favor. Qual das duas? Vamos lá. Primeira, porque a segunda era para ser eu que ia fazer. Bom, mas foi bom que já está valendo atualmente para ele. Bom, as duas são voltadas muito por algumas coisas que preocupam muito a gente quando a gente está não só atuando em algum projeto, mas também na área de planejando com a equipe junto, né, vendo como é que a gente pode melhorar o dia a dia, tá? E aí, pensando nisso, acho que pode ser uma ideia de todo mundo, pô, massa, técnica bacana, é um bom ponto de início, mas dentro da tua experiência, qual que é uma média de tempo, né? Falando de tempo, quanto normalmente uma pessoa gastaria para aplicar esse setup aí de testes, né, com a ferramenta, até se fosse um Playwright no caso, tá? Quanto tempo levaria mais ou menos? Com quanto tempo tu aplicou isso no teu dia a dia? Sei lá, levei, sei lá, um dia para montar todo o setup e começar a escrever as primeiras funcionalidades ali dentro. Eu diria que um dia, velho. Porque eu acho que todo desenvolvedor é curioso, né? Aí vai querer saber, entender como é que funciona essa parada e tal. Agora, se você tiver além do horizonte, né? Tipo, abstrair toda essa curiosidade, acho que horas. Você seta lá, instala, tal, e já vai fazendo os cenários, né? Porque, querendo ou não, você selecionar, gravar, tal, fazer. Agora você tem que ter os cenários para se guiar, senão você vai sair testando as coisas do site aleatoriamente. Aí vai demorar. E eu acredito que isso depois ganha escala, né? Porque você já tem um padrão definido, tá? Dando meus 20 beleza. centavos de contribuição, acredito que tudo isso também vem com planejamento, né? Você tem uma sequência de entregas, se você tem a ideia de que vai entregar certas coisas, que aquelas outras coisas que estão ficando para trás, porque o teste automatizado é muito bom para legado, né? Para aquelas coisas que você não está mexendo agora. Então, você fez uma funcionalidade, monta um testezinho para ela, porque da próxima funcionalidade que você for fazer, quando você for testar aquelas coisas que você não está mexendo agora, será que o que você fez impactou para trás? Então, eu acredito que o poder disso daí está mais na estabilidade geral. Então, é importante sim planejar, executar esses testes com certo planejamento e juntar com as coisas, com o passo do time, as coisas estão sendo feitas. Então, e essa ferramenta é muito poderosa, eu não conhecia, adorei conhecer isso aqui, cara. No caso da gente aqui, por exemplo, o cliente, ele é tão abençoado, eu chamo abençoado, ele entrega todo o BDD completo, velho. Então, tem uma feature que tinha 50 casos de cenário de teste, sim. BDD mesmo, sim. Que é para fazer. Então, o que a gente fazia? Terminava a rotina, o cara chegava lá e ficava testando, cenário a cenário. Cenário a cenário. Cenário a cenário. Testava os 50, tá tudo ok, bola pra frente. Só que isso era manual, né? Bacana, Boa. bacana. Próxima pergunta, Pedro Soares. Podemos versionar os scripts com os testes automatizados? Versionar, aí sim. Pensando para o futuro, planejamento, era mais ou menos nesse ponto aí. E aí, Diógenes? Sim. Como é texto, taca lá no GitHub, bota private, ou então no GitLab, se você tiver uma conta. E todo mundo tem acesso. Isso é que é o legal. Então, cada um pode escrever, cada um pode baixar e pode rodar. Então, imagina que tu terminou uma feature, tu roda tudo, eita, não vai poder subir porque tá dando pau em tal coisa. Lembrando para os líderes aí das entregas, né, de cada projeto,
Bom, o Jorge comentou sobre talvez a automação também do deploy ali, né? Na comunicação com lifetime e tudo mais. Então, se você vai versionar o teu script de testes, então lá nas notas, deixa lá também registrado qual a versão que você utilizou para que quem pega do outro lado consiga entender ali e tudo fique de forma integrada. Próxima pergunta. Diogo Xavier. Como executar os testes do Playwright sem que o browser esteja visível? Tem uma opção via linha de comando. Tá, no mesmo jeito que é melhor mostrar do que falar. Tem essas configurações de Playwright aqui, tem uma forma de você monta, e tem uma coisa bem legal, não sei nem se está aqui no meu Hyper, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se está no histórico, tá? Existem configurações para tudo, a documentação é bem rica, porque é feita pela Microsoft, apesar de alguns não gostarem do Windows, mas eles fazem programas bons. O Excel é exemplo disso, a gente não consegue se livrar dele. Enfim, eu consigo rodar aqui, linha de comando, eu consigo configurar tipo qual o browser que eu vou rodar. Por exemplo, aqui eu configurei que eu vou rodar no Chrome, simulando um iPhone 12. E o que eu achei mais foda é esse report aqui de testing, ou seja, ele sobe uma aplicação dizendo quais testes passaram, quais testes falharam, tal, como se fosse uma aplicação web que você pudesse consultar, tá ligado? Isso o próprio Playwright faz. O que passou, o que falhou, tal, o que não falhou. Aí eu acho massa. Aí aqui tem as etapas. Ó. Bacana, bacana. Não, tem muitas perguntas ainda, mas eu não vou conseguir ler todas, porque a gente tem tempo, viu, gente? Vou selecionar mais duas só para a gente fazer isso. O Diogo também. Que ferramentas você usaria para testar ações? Como assim ações? Actions? Eu acho que sim, acho que é isso que ele está querendo dizer, actions. Então, eu gostaria muito de testar aquela que a própria OutSystem disponibiliza, mas eu acho que é muito complicado, tá? Aí o que é que eu falo para os meus devs, às vezes? Velho, cria suas actions com source of truth, com a única funcionalidade. Então, no meu desenvolvimento, no meu caso, você pode ver eu programando, vai ter várias actions que faz várias coisas diferentes. Aí eu vou chamando uma aqui, chama outra, que chama outra, chama outra, chama outra, chama outra. Isso porque no teste end-to-end, querendo ou não, é JavaScript. Se você se aprofundar do JavaScript, você consegue acessar aquele JavaScript lá. Aí você consegue executar. Mas, pô, no teste end-to-end, usando o Playwright, eu não vou precisar disso. A não ser que você queira fazer teste unitário daquela funcionalidade JavaScript. O que não faz muito sentido no âmbito de tela. Faz no âmbito de client actions separadas, ou seja, isoladas, para você fazer teste unitário, tá? Aí tem uma ferramenta do próprio OutSystem, só que eu nunca mexi e eu achei complicado, tá? Bacana. Vou para a última pergunta. Vou para a última pergunta aqui, porque senão a gente atrasa muito a do Andrezinho. Esse setup seria da mesma forma com o ODC ou teríamos algum ponto de atenção ou particularidade? ODC, a galera mesma coisa. Tá olhando para o futuro. Mesma coisa. O ODC vai cuspir uma URL com a aplicação para você. A diferença é que a tecnologia por baixo é totalmente diferente. Então você vai fazer o teste do mesmo jeito. Então, tanto lá, quanto no ODC, quanto no OS 11, você vai rodar filé. Até no Traditional você consegue rodar. Que eu acho que é mais fácil em alguns cenários, porque lá você consegue customizar. Falou Traditional, chega deu uma coceira aqui, bicho. Né? Gente, queria agradecer aqui ao Diógenes por ter disponibilizado o tempo, ter dado essa aula para a gente aqui sobre testes, essa ferramenta é muito boa. Muito obrigado, viu, Diógenes? E se o pessoal quiser depois, tenta bater um papo com a gente aí pelo LinkedIn, pelo grupo, assim, porque aí a gente vai trocando ideias. Até esse pessoal que, infelizmente, não conseguimos responder as perguntas agora, tenta bater um papo por lá depois, que a gente pode ser que consiga alguma ajuda. Pois, Natão,
Eu vou deixar, a gente vai deixar, vou deixar o Q&A, se Diógenes, se puder dar uma olhada, tu consegue ver as perguntas, não consegue no Q&A? Onde é que fica? Tem um Aqui, chat beleza. ali, lá no, pronto. Beleza, eu posso responder lá. Enquanto a gente tá, o Andrezinho tá correndo, Renatão, aí ele vai respondendo ali, dando um reply. O que ele não conseguia já dá o dismiss. Tu tem que botar de volta, Renatão. Ao invés de dismiss, tu deixa para que ele aperte reply. Tu clica na pergunta, Diógenes, e vai estar dismiss, respondido live ou reply. Tu aperta reply e responde, tá bom? Tá. Daí quando tu terminar, eu fecho isso aqui, abro um novo Q&A para poder a gente ter o passeio do Andrezinho enquanto ele tá apresentando. Beleza? Tranquilo. Valeu, meu velho. Obrigadão. Vamos pro Valeu. próximo passo. Aí o nosso mestre Yoda. Pô, me senti velho agora. Que é isso, bicho? É um elogio, velho. Vai, deixa eu compartilhar aqui a tela. Me diga aí quando estiverem conseguindo ver. Tá? Aparecendo. Cash, baby. Valeu, Renatão, pela sugestão aí do título. Todos conseguem ver? Sim, dale. Excelente. Pode ir. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre cache hoje, um tema muito interessante assim e essencial quando falamos de performance, né? Eu não vou me apresentar muito, até porque eu quero não correr, né? Mas eu quero fazer a apresentação no tempo, tem muito conteúdo para ver, eu ainda quero fazer uma demo, então não vou me estender muito, mas eu sou André Sebo, trabalho como Tech Lead na OutSystems hoje. Já estou com OutSystems desde 2013, então por isso o apelido de Mestre Yoda aí que o Pedro me deu. E é um prazer aqui estar com vocês novamente. Faz um tempo já que a gente não faz isso, mas esse primeiro evento do ano. E prometo a vocês que eu vou fazer o possível, vamos fazer, né? Eu, o Renato aqui, o Pedro, para que o próximo seja presencial, híbrido no caso, né? Então, para que a gente consiga ter essa interação bacana e quem sabe fazer até um happy hour, ok? Então vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? Temos aqui esse conteúdo, né? Basicamente o que vamos abordar é o que é cache, o que é cache na plataforma OutSystems, né? Como a plataforma OutSystems lida com cache de forma out of the box, né? Built-in, de forma nativa na plataforma, e a comparação com o cache distribuído, porque a gente vai ver aqui que, na verdade, o que a plataforma utiliza é um cache local, que é outro tipo de abordagem de cache, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é cache, né? A maioria acredito que sabe, mas enfim. Caching é um conceito muito antigo, tá? Surgiu desde lá quando os primeiros processadores foram feitos, né? Como forma de agilizar, né? O acesso à informação. Então, o termo cache ele significa executar uma tarefa, né? E armazenar os resultados na memória. Né? E por que eu quero armazenar os resultados na memória? Porque o acesso à memória é muito mais rápido do que o acesso a outros tipos de fontes de dados, como o banco de dados, né, que roda em disco. Então, a principal necessidade que motivou, né, existir cache é isso, é uma fonte de dados, né, que é muito mais lenta, e eu preciso colocar aí essas informações, né, mais acessíveis em uma fonte de acesso muito mais rápido. Okay? Para que na próxima vez que eu for executar a mesma tarefa, ou precisar da mesma informação, eu vá obter essa informação agora dessa fonte que é muito mais rápido de se obter. Okay? Então, o princípio é bem simples. Aqui tem um diagrama que ilustra isso aí. Tá? E o cache na plataforma OutSystems? Né? Como eu falei, a plataforma OutSystems ela utiliza o cache local, né, de forma nativa quando você constrói as suas aplicações. Então, algumas pessoas aqui, acho que a maioria conhece essa propriedade, que é o caching minutes, que alguns elementos aí da OutSystems têm. Na lógica do servidor, por exemplo, nós temos os server actions, aggregates e SQL advanced, que você pode atribuir
essa propriedade. Em Traditional Web, né, que Deus o tenha, tem os web blocks que você consegue fazer, né, você consegue utilizar isso aí, mas eles não podem também ter a submit nem a Ajax submit dentro deles. E em versões anteriores da plataforma era possível fazer em screens e métodos SOAP, tá? Mas isso foi descontinuado já. E esse cache minutes basicamente é para você dizer, né, habilitar o cache para aquele elemento e dizer a expiração, né, quanto tempo esse valor, essa informação vai ficar cacheada lá na memória do servidor, ok? Como funciona esse built-in cache? Né? Ele é baseado em RAM, então ele vai depender dos recursos de memória RAM do servidor, dos front-ends, né, que executarem as requisições da aplicação. Okay? Uma instância de armazenamento por servidor, então se eu tiver uma farm com 3 servidores, vai ter uma instância para cada front-end. E ele funciona com base nesse first miss. O que é o first miss? Ele vai fazer o hit, né, no banco de dados, e ele vai identificar, opa, isso aqui é um miss, ou seja, essa informação ela não está na memória, não está, então eu vou buscar no banco de dados e atualizar a memória. Tá? Basicamente é assim que funciona. Então esse miss é quando ele sente falta daquela informação na memória e ele vai precisar buscar aquilo no source, né, que no caso seria o banco de dados. Fábricas com mais de um front-end, vamos ter aqui um first miss, né, para cada front-end, ou seja, as memórias elas são separadas por servidor, logicamente. Então, quando eu vou para um servidor A e preciso daquela informação, né, ele pode ter um first miss lá, ou seja, eu vou só sentir falta daquela informação lá, né? E ao mesmo tempo, se eu for para um servidor B, o servidor A já pode ter aquela informação em memória, mas o servidor B não. Então, eu vou ter que fazer vou ter outro first miss lá, ok? E a expiração do cache, né? Nós temos a propriedade cache minutes, que acabamos em ver, que é onde a gente consegue controlar quanto tempo esse valor vai ficar em memória, né? E eu não vou mais buscar essa informação no source. A instância do cache, né, ela é definida por front-end, por input parameters, ou seja, se eu mudar o input parameter, o valor do input parameter de uma server action, por exemplo, então, isso vai fazer com que eu precise ir buscar aquele valor novamente, certo? Na fonte. Então, aquilo não vai estar cacheado. Módulos consumidores também, e os tipos de referência, fraco ou forte, ou seja, dependendo do tipo de referência, eu vou ter uma instância, né, daquela informação por servidor ou não. Por exemplo, se eu trabalho com referências fracas, eu estou expondo a service action, isso é interessante. Então, quando eu busco essa informação no módulo, né, que está expondo esses dados, ele vai ser cacheado. Depois, se um outro front-end, né, se um outro consumidor, outro módulo consumidor for buscar a mesma informação, ela já vai buscar do cache, tá? Porque a gente está falando aqui de referências fracas. Se for acesso a uma server action, que é uma referência forte, então aí ele vai fazer outro hit na base de dados para buscar novamente, tá? Ele não vai buscar do cache. E por tenant também, tá? Assim, aplicações que são multi-tenant, eles vão ter caches segregados para cada tenant que a aplicação tiver. Okay? Uma limitação é que ele não suporta binários ou tipos complexos e não está disponível para personal environments, infelizmente. Você vai receber aquele warning chato lá do Surface Studio se você for tentar brincar com isso aí, visto que você não vai conseguir invalidar o cache porque não temos o RabbitMQ disponível para personal environments. O RabbitMQ é responsável é o serviço de mensageria responsável pela invalidação do cache na plataforma. A gente vai ver um pouco mais disso mais para frente, ok? E temos as site properties, né, que são carregadas por servidor, né? Elas são armazenadas em cache, também memória para acesso mais rápido. Vocês sabem que as site properties elas são armazenadas no banco de dados, né? E isso levanta a preocupação, poxa, site properties, toda vez quando eu for acessar o site property, eu vou acessar o banco? Não, porque as site properties, como elas têm um valor fixo, né, faz muito sentido que elas sejam cacheadas. Então a plataforma faz isso de forma automática para nós. E o que acontece também, quando alteramos uma site property, o serviço de invalidação vai ser executado para poder invalidar o cache no módulo, né, e todos os consumidores daquele módulo.
Então, por isso que é recomendado atualizar manualmente via App Center somente, apesar de ser possível você conseguir, né, dinamicamente em runtime, atribuir valores a site properties, mas isso não é uma boa prática, porque isso pode permitir, né, que aquilo ali seja alterado pelos usuários finais de forma arbitrária e assim o cache vai ser invalidado todo o tempo e isso é muito custoso, tá? E aí vamos para esse tema, né, invalidação do cache. Existe algumas actions, algumas system actions que a própria plataforma disponibiliza para poder forçar a invalidação do cache, né? Que é esse space invalidate cache, se eu quero invalidar o cache por módulo, e o tenant invalidate cache, se eu quero invalidar por tenant, né? E, então, Node System usa 11 o Cache Invalidation Service, que é o que eu falei anteriormente. Ele é o responsável aí por notificar, né, através do mecanismo PubSub, ele utiliza o RabbitMQ para isso, os front-ends para dizer, olha, galera, todo mundo aqui que está executando essa aplicação desses módulos, limpe o cache, tá? Então, ele limpa de todo mundo. Então, é um tudo ou nada, sabe? Isso também gera um custo de recursos, né, de hardware grande e, enfim, vai afetar todos os módulos, né, consumidores daquele módulo que foi invalidado ou daquele tenant. Então, e todas as informações novamente vão precisar ser carregadas, isso pode gerar um impacto de performance significativo, tá? Então, por isso que é importante ter muito cuidado ao utilizar essas ações, tá? Aí vocês podem pensar assim, poxa, que negócio massa do caramba, né? Eu vou usar cache para tudo agora. Muito rápido, não preciso ir para o banco de dados. Mas calma aí, né? Vamos ver aí quais são os poréns dessa abordagem. Então tem uma frase famosa aí do Phil Carlton, né? Que há somente duas coisas, né, difíceis em ciências da computação, né? Que é invalidação de cache e nomear as coisas, né? São uma brincadeira, mas acaba que tem um fundo de verdade muito grande, porque, cara, é muito difícil você achar nome para as variáveis, para os métodos, às vezes a gente sabe. Né? E por quê, né? Quais são as outras coisas que impactam aí a utilização de cache? Ele é difícil de controlar, principalmente nesses cenários, né, onde eu tenho que lidar com invalidação ou atualização das informações. Quando o usuário, por exemplo, atualiza um valor e esse cache agora está desatualizado, né? A invalidação de cache, como eu falei, é tudo ou nada. Então, se você invalidar, perde-se tudo, né? Isso para o cache local, tá? Tô falando. Limpar o cache se torna custoso quando se faz muito cache. Então, se você tiver muita coisa cacheada e você vai limpar, se você tiver principalmente muitos front-ends, isso se torna bastante custoso, principalmente para carregar tudo no cache novamente. E possíveis problemas de lógica devido a valores desatualizados. Então, isso aí é um problema clássico, né? E também vamos ver um pouco mais adiante sobre ele. Um pouco mais adiante não, agora. Né? Então, aqui, por exemplo, esse é um exemplo que ilustra, né, o que eu falei anteriormente, em relação à consistência dos dados usando, né, essa abordagem de local cache, que é o que a plataforma utiliza. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, nós temos aqui uma instância da aplicação A e uma instância da aplicação B. Ok? E, primeiramente, vamos supor que a aplicação A vai no banco de dados, obter uma informação que foi solicitada, e ele vai atualizar essa informação no cache, ok? E nesse meio tempo, né, a instância B também levou uma solicitação, também recebeu uma solicitação e ela foi no banco de dados, só que nesse meio tempo alguém chegou lá e atualizou essa informação. Então aqui vamos supor que o valor era 5, agora não é mais 5, é 15. Então essa instância B vai cachear o valor 15 e a gente vai ficar com duas instâncias simultaneamente com valores diferentes. Tá? Então esse é um problema que existe quando trabalhamos com cache local. Okay? E aí é onde entra o cache distribuído. Tá? O local cache, como vocês já perceberam, ele tem essa abordagem, né? Geralmente tem
o load balance aqui numa uma farm que tem vários servidores, e cada servidor ele vai acessar a mesma base de dados, e cada cache vai ficar armazenado em cada front-end desse. Okay? Já no cache distribuído, nós temos aí uma infraestrutura segregada, né, onde cada servidor ele vai primeiramente acessar o banco de dados, né, e caso ele não encontre informação em memória, primeiramente, né, e vai armazenar esse valor no servidor de cache distribuído, né, que é um servidor segregado, que vai armazenar, que é como se fosse um banco de dados, um NoSQL lá, que vai armazenar essas informações. Então, toda vez quando uma solicitação vier para um servidor, né, ele primeiramente vai fazer o cache hit aqui no cache distribuído. Caso deu cache miss, ele vai para a base de dados, busca esse valor, atualiza no mecanismo de cache distribuído. Okay? Então, você não utiliza a infraestrutura, né, os recursos de hardware dos servidores. Isso é outra vantagem muito grande. Aqui a gente vai ver. Então, a principal diferença, vocês perceberam qual é, né? Então, nós temos aí uma única fonte, né, de informação que vai lidar, que vai gerir o cache, e os servidores todos vão buscar nele. Então, como ele é distribuído, né, quem vai fazer essa distribuição, quem vai ser responsável por essa distribuição e por toda essa infraestrutura vai ser o serviço de cache distribuído, que os servidores vão buscar essa informação. Okay? Então, aqui temos um comparativo de local cache versus distributed caching. Okay? Como vocês perceberam anteriormente, né, naqueles diagramas que eu mostrei, o local cache ele compartilha recursos, memória com outros aplicativos no mesmo front-end. Então, por exemplo, se eu tenho 5 aplicativos e eles estão distribuídos lá nos meus 3 front-ends que eu tenho, então o cache dos 5 aplicativos vai ser armazenado lá nos recursos de hardware desses 3 servidores. Okay? Os dados do cache eles não são consistentes entre os servidores, como também já vimos. Não é ideal para armazenar centenas de megabytes de dados, porque isso vai consumir recurso, vai consumir memória do servidor. É totalmente gerido pela plataforma OutSystems, né? Isso é um ponto positivo, ele é fácil de usar, mas os desenvolvedores não têm muito controle, né, das entry keys lá do cache. É tudo gerido pela plataforma. Não é possível armazenar variáveis locais, por exemplo, listas de estruturas, certo? Então, justamente por essa limitação da quantidade de dados, e listas é uma coisa que você não consegue controlar muito bem a quantidade do tamanho, né? E limitações na invalidação de cache, certo? Então, existem certas limitações aí envolvendo a invalidação, ou seja, o tudo ou nada, né? Eu não posso simplesmente invalidar um único registro. E, por último, mas não menos importante, ele não escala horizontalmente, tá? Ele depende dos recursos dos front-ends que estão lá distribuídos da fábrica. Isso pode até ser minimizado, pode ser resolvido utilizando procedimentos de warm-up, né? Ou seja, eu vou aquecer a memória dos meus servidores, vou lá fazer uma carga inicial na memória para que eu não precise inicialmente ir muito no banco de dados nos primeiros acessos. Tá? E o cache distribuído? O cache distribuído ele armazena o cache em recursos de infra dedicados. Né? Então, eu tenho lá o serviço do Redis, eu tenho lá o serviço do Memcached, eu tenho vários servidores aí, vários serviços, né, de cache distribuído, que eles têm eles funcionam em cloud, né, é um serviço, então eles têm uma infraestrutura lá separada da minha. Então, eu poupo os recursos na minha infraestrutura. Ele mantém os caches sincronizados, então todos os meus front-ends vão ir numa única fonte de informação, num único serviço, né, que vai retornar a mesma informação para todos, sempre, né? Então, essa é uma das maiores vantagens do cache distribuído. Ele disponibiliza remotamente os dados armazenados em cache para todos os front-ends, né, de forma transparente. Então, isso é muito bom também. Ele é mais fácil de escalar, obviamente, isso é uma das principais vantagens, porque é o serviço que você vai definir quantos servidores vai ter lá, e você pode escalar isso da forma que você quiser, sem depender da sua infraestrutura.
É possível também obter métricas do que é armazenado. Geralmente, esses serviços externos disponibilizam consoles onde você vai ter acesso a dashboards, a dados analíticos para poder ver, né, como é que está sendo utilizado o cache. E é complementar o cache integrado OutSystem. Essa é uma informação importante, tá? O cache distribuído ele não substitui o cache local, ok? Ele é uma solução complementar que você precisa utilizar em cenários específicos, e vamos ver aí também como ponderar, né, os fatores que devemos considerar para poder utilizar uma abordagem ou outra. Então, cache distribuído, né, temos aqui um diagrama que ilustra basicamente a infraestrutura segregada, aqui do lado direito, tem um load balancer que ele vai fazer a distribuição, né, e a sincronização também entre os servidores de cache que existem nessa infraestrutura. E os end users aqui, os front-ends, os front-end servers, que temos aqui do lado esquerdo, que faz parte da minha infraestrutura OutSystems, eles vão consultar, vão fazer requests, né, a esse serviço que vai retornar essas informações do cache para mim. E lembra aquela imagem que eu mostrei, aquele diagrama, né, sobre consistência de dados? Então aqui, ó, aqui minhas duas aplicações que antes tinha aquele problema, né, de inconsistência de informação, agora eu tenho uma única fonte, né, de informação distribuída, que vai garantir que os dados são sempre os mesmos, ok? Então essa é uma das grandes vantagens de você utilizar cache distribuído. E quando usar? Tá? Agora que eu sei que tem cache distribuído, é muito rápido, muito legal, vou usar sempre cache distribuído para as minhas aplicações? Não, tá? Cache distribuído, ele não é bom você utilizar quando você tem na sua infraestrutura somente um ou dois front-ends, tá? É muito mais vantajoso você utilizar, na verdade, o cache local. Por quê, André? Porque é muito mais rápido, né, o cache local do que o cache distribuído. Porque o cache local ele vai direto na memória do servidor e retornar a informação. E o cache distribuído vai depender do serviço, né? Por mais que esse serviço seja rápido, ele nunca vai ser tão mais rápido que o acesso à memória local, tá? Mas isso é um payoff, né? À medida que você vai acrescentando, sua aplicação vai escalando e você vai adicionando mais servidores na sua infraestrutura, a partir de 3 servidores, já vale a pena você considerar um cache distribuído, porque, ok, ele é vamos dizer, um pouquinho mais lento, né, que o cache local, mas o cache local ele vai ficar à medida que você vai adicionando, escalando horizontalmente, ele vai se tornando mais custoso, vai ficando mais lento que uma abordagem com distribuída, certo? Então, para aplicações que são estáticas, por exemplo, vale muito a pena você utilizar cache local, ou cache distribuído, porque os dados da aplicação, né, que vão retornar vão ser sempre os mesmos. Quando os dados partilhados têm alguma variabilidade, né, então você consegue ter esse controle melhor com o cache distribuído, porque a invalidação do cache no cache local é muito mais custosa. Quando você realmente precisa ter controle 100% sobre o cache, isso aí com certeza você não vai conseguir ter com a abordagem de cache local. E quando é necessário compartilhar o estado entre os servidores sem utilizar o banco de dados de sessão. E quando não é bom utilizar, né? Quando tem também uma baixa quantidade de tráfego, não faz muito sentido, né? O cache local já é suficiente. Se também eu não identifico problemas de performance, né? E também não vale a pena você substituir todo o cache nativo da plataforma, como eu já comentei anteriormente, pelo cache distribuído, tá? Não façam isso. E tem aqui alguns patterns, tá? É basicamente 2 que eu vou compartilhar com vocês de cache distribuído. Tem um on-demand, que os dois são bem simples, na verdade, né? O on-demand, ele basicamente ele vai na base de dados, vai dar o cache miss. Primeiramente, na verdade, ele vai no cache, né? Tenta ler a informação do cache. Se der o cache miss, ele vai na base de dados e depois vai atualizar o cache com essa informação, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o Cache Connector, que é um conector, né, no caso, um módulo OutSystems que vai integrar com a infraestrutura de cache distribuído. E temos aqui também um Core Service, que esse Core Service vai ser o responsável, né, de fazer essa abstração
para poder lidar com o cache na plataforma, tá? E esse write-through é basicamente você, toda vez que tiver um write, né, você já atualizar o cache, tá? Isso é uma coisa que você não consegue fazer no cache local. Então, isso é importantíssimo para garantir, né, que a informação esteja atualizada em real time, né, e os usuários não vão pegar lá do cache uma informação desatualizada, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de código, tá? Que você implementa para poder, que você cria nas suas ações, nos seus wrappers lá do seu core, para poder implementar esse pattern do cache aside. Então, basicamente, ele vai primeiramente pegar o valor do cache. Se o cache existir, ele vai retornar já diretamente. Caso não exista, ele vai no banco de dados, atualiza no cache e depois retorna esse valor também. E na próxima vez, ele já vai pegar do cache. Ok? Bem simples. E temos aqui o background data push, tá? Que esse é mais recomendado quando eu tenho ali grandes quantidades de dados para poder atualizar e os dados também não mudam muito, né? Que é um timer, basicamente, que ele vai puxar tudo do banco de dados, né? E vai atualizar o cache, vai alimentar o cache de tempos em tempos, tá? Aí essa periodicidade você precisa definir o que é que mais se adequa à sua realidade da sua aplicação, ok? E essa aqui, a implementação é bem simples, basicamente aqui é o timer que vai pegar os dados do banco de dados e vai atualizar lá os teu cache, né? E na sua aplicação, toda requisição, find, todo get que você der, você vai obter lá do cache, tá? Diretamente. Tem um warningzinho aqui, né, que é importante comentar, que tipo, dependendo da sua necessidade, da sua aplicação, talvez valha a pena você colocar um parâmetro lá de expiração configurável, né? Para definir um limite de tempo que aquele valor precisa ficar desatualizado. Então, isso aí também pode ser parametrizável dependendo das necessidades de cada tipo de cenário, de requisito que você está implementando na sua aplicação, tá? E um comparativo entre os dois, né? Então, aqui eu tenho um on-demand. Quando eu tenho uma alta frequência na alteração de dados e uma operação de escrita, né, que eu preciso expor a operação de escrita, o on-demand é melhor, porque o cache ele pode ser atualizado imediatamente, né, sob demanda. Mas com background data não, porque o background data ele vai executar de forma periódica, né? Então, quando eu escrever coisas lá no banco de dados, eu vou eu posso pegar, eu vou sempre estar olhando o cache, então posso pegar informações desatualizadas, porque eu não vou estar lá escrevendo isso, né? A não ser que eu tivesse uma abordagem mista dos dois, isso também é algo que vocês podem considerar, tá? E performance. Já em termos de performance, o Data Push ganha, porque como vai estar tudo já previamente cacheado, não vai ter cache miss, ele vai direto no cache e já pega as coisas, entendeu? E fazer o cache também de grandes blocos de dados, como tudo também já vai estar lá, e é feito assincronamente, não vai ter problema, já que no on-demand, eu teria, como eu faço isso sincronamente, eu teria um custo, né, de lidar com esses grandes blocos de dados se eu precisar fazer cache disso. Então tem vantagens e desvantagens aí de cada abordagem. E para gerenciar o cache, né? Uma coisa importante mencionar é que no cache distribuído, após um release, por exemplo, eu mudei o banco de dados e publiquei uma nova versão da minha aplicação, é recomendável que você resete o cache, né? Isso não é feito pelo Lifetime, isso não é feito pela plataforma, como o cache distribuído é uma infraestrutura segregada, você vai ter que ser responsável por implementar isso, né? Talvez você possa criar um Lifetime plugin que faça isso automaticamente no seu mecanismo lá de CI/CD que você tem definido para a sua infraestrutura. A inicialização dos dados, né, em cache é possível com processos externos, como eu já falei, né? É possível fazer essa alimentação como se fosse um warm-up também. Os mecanismos de locking para cache, isso é uma coisa também que depende de cada tipo de implementação. Por exemplo, para Redis é de uma forma, para Memcache é de outra forma, entendeu? Então é algo que você vai ter que precisar ter essa atenção também.
E os recursos também eles vão ser monitorados independentemente dos front-ends da OutSystems. Então, é uma infraestrutura segregada, então você vai monitorar de forma separada, fora da plataforma, ok? E agora o hands-on. Eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, né, uma implementação de Redis, um Redis Connector que eu desenvolvi, tá? Deixa eu somente compartilhar aqui minha outra tela. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? Até porque a gente está com pouco tempo aqui. Quanto tempo ainda tenho, Pedro, Renato? Vocês podem me dizer aí só para me orientar, por favor? 10 minutos. Opa, ótimo. Então dá tempo de fazer uma brincadeirinha aqui. Cadê? Onde é que eu estou? Cadê eu? Ok, stop sharing. Me digam aí se ficar também muito pequeno, tá? Porque, enfim, eu tô com o monitor widescreen aqui, que eu queria mostrar duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não sei se vai ficar muito pequeno para vocês. Dá para ver? Bom, assumo que dá para ver. Ok. Então, pessoal, aqui eu desenvolvi primeiramente esse connector, ok? E esse sample aqui para ilustrar, né, a utilização do connector, ok? E o connector, basicamente, a aplicação tem uma extension e uma library, que é um integration service, que vai expor aí os recursos dessa extensão que eu desenvolvi em .NET, tá? Então, essa extensão, o código dela está aqui, ok? Vocês podem ver aqui, eu já abri previamente. Então, aqui temos alguns métodos, tá? Que são todos métodos que a própria documentação do Redis disponibiliza. E eu estou usando aqui uma library, .NET, para poder implementar, né? Para poder consumir esses métodos, certo? E aqui nós temos o código, ok? Então, para implementar esse código, eu tive que utilizar uma abordagem com singleton para fazer a inicialização da conexão, isso por questões de performance, né? Então, eu inicializo a conexão uma vez só, então as próximas vezes que forem solicitados, né? Porque toda vez que eu preciso fazer uma operação, eu vou ter que setar uma conexão nova. Então, essa conexão, o objeto já vai estar instanciado, então essa conexão já vai existir, eu não vou precisar criar uma nova. Okay. Então, basicamente aqui nós temos a inicialização da conexão e os métodos aqui na interface. Deixa eu mostrar. Pronto, aqui temos o set configuration, que você passa alguns parâmetros, os endpoints. Clear cache, o get, está tudo aqui. Ó. E eu estou utilizando aqui essa biblioteca. Deixa eu mostrar para vocês. Stack Exchange Redis, ok? Eu vou disponibilizar para vocês também um link. Vou colocar aqui, que é o link que eu utilizei como tutorial para instalar o Redis na minha máquina, tá? Que é esse cara aqui. Eu não vou também entrar em detalhes de como instalar o Redis, porque, enfim, por conta de tempo, mas esse vídeo é muito explicativo, ele é muito bom. Ele é em inglês, mas ele é tão bom que você não precisa nem saber inglês para poder entender ele, ok? Então isso aqui é bom para você brincar um pouquinho com o Redis, tá? No Windows, na verdade, o Redis ele funciona rodando no Linux, aí você vai ter que habilitar o Ubuntu para o seu Windows para poder rodar ele, ok? Então você vai ter que instalar o Ubuntu e depois que você instalar o Ubuntu, você instala o Redis, tá bem? Então aqui eu vou abrir o Ubuntu.
que é uma linha de comando, tá? E aqui vocês podem perceber ó, que eu já tenho uma instância do Redis instalada, porque eu já instalei de acordo com aquele vídeo lá. Então ele vai mostrar aqui, ó, ele inicializou o Redis, ok? Eu vou colocar aqui outra tela, o Ubuntu novamente. Vou inicializar meu client. E aqui já ele apontou para o meu localhost, tá? Então aqui eu posso executar uns comandos, por exemplo. Você tá uma chave nova. Set new key my new key. Ok, se eu for obter essa chave agora, ela vai estar aqui, ok? Outra forma também de você ver é instalando esse Redis Insight, esse software aqui, Redis Insight. Depois também vou disponibilizar o link para ele. É uma IDE, é a GUI mais famosa que tem para o Redis. E vocês podem perceber aqui que o meu NeoKey está aqui agora. Eu acabei de criar. Tá. É bem simples, quando você abre ele, já identificou o localhost e ele já mostrou aqui tudo que você precisa ver, certo? A minha aplicação sample que eu criei, deixa eu abrir aqui. É esta aqui, tá? E obviamente ela não vai funcionar, né? Eu vou dar um refresh aqui para mostrar para vocês, porque como eu estou rodando na cloud e a minha instância do Redis é uma instância local, né? Não tenho a licença e tudo, então eles rodam localmente, a minha aplicação na cloud não vai conseguir se conectar com o meu servidor Redis, que está rodando na minha própria máquina, tá? Mas essa aplicação aqui funciona, eu já testei com um ambiente, com o servidor Redis que ele é disponibilizado dentro da minha infraestrutura, né? E ela funciona bem, tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer, né, é utilizar desses métodos aqui que eu expus no meu Integration Service, ok? Que eu vou abrir para vocês aqui. Que são basicamente wrappers, ok? Eu vou setar a conexão, passando os meus parâmetros, que é site properties, ok? E depois eu vou chamar a minha extensão, meu método da minha extensão, para poder fazer a operação que eu quiser, né? O get, o set. Lembrando, pessoal, que o cache distribuído, o Redis, né, e os outros, basicamente todas os serviços de cache distribuídos que existem, eles são NoSQL, tá? Então, eles são basicamente baseados em key value, okay, para armazenamento das informações. Então, basicamente você vai, quando você cria, né, você dá um set, você vai passar um key, que vai ser a chave, e o valor dessa chave. Claro que ele suporta muitos tipos de dados, ele suporta hashes, listas, enfim, muita coisa, tá? Eu não sou um especialista em Redis, mas as operações que tem aqui, né, são as operações básicas para você já atender aí a 90% das suas necessidades das suas aplicações, tá? Por exemplo, esse setChild aqui, ele já está utilizando um mecanismo de hash para definir parent em child. Então, eu consigo definir valores filhos de uma determinada chave através do hash, tá? Que isso é um dos recursos que o Redis aí ele disponibiliza, certo? Então, basicamente é isso. Em termos de código também não vou me aprofundar aqui no código, porque aqui é um código mais complexo, mas basicamente eu utilizei desses links aqui como base, tá? Que também eu vou colocar lá nas referências da apresentação. Então, vocês podem olhar isso aqui, que vai ter detalhadamente explicando, né, como é que se implementou essa parte do lazy connection, do singleton, para poder instanciar uma conexão, que acho que foi a parte mais complicada que eu tive para poder implementar isso aqui, certo? No mais, foi basicamente se basear na documentação do Redis, né, para poder ver lá
como é que utilizava os métodos. Os métodos que tem nessa library, o Stack Exchange Redis, são bem semelhantes aos métodos que existem na documentação que o próprio Redis você utiliza, como eu utilizei lá no console agora há pouco. Então, eles suportam praticamente todos, tá? Pelo menos eu não senti falta assim do que eu consegui pesquisar e utilizar até hoje. Não senti falta de muita coisa. Mas existem outras libraries também, tá? Talvez até mais completas que essa. Mas essas são uma das mais utilizadas, tá? Que eu utilizei. E é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. É muita informação, vocês talvez tenham um monte de dúvidas aí. Então eu vou abrir agora para perguntas, ok? E vou parar de compartilhar aqui. É treta, bicho! Boa, Andrezinho. Desculpa aí o rush, mas é porque eu tava com o relógio aqui do meu lado para não passar. Não, o time foi ótimo. Ainda usou WSL, usou o código.NET, né? Essa vida louca, Andrezinho é o cara. Nada. Isso é besteira. Deixa eu ver. Pro Pergunta. Q&A? Tem muita. Ordem cronológica. Pedro Soares. Local Caching, Distributed Caching. Devemos considerar como ponto comparativo o volume ou o tamanho necessário? Sim, como eu coloquei lá naqueles comparativos, né? Volumetria, que é a quantidade de tráfego, né, que você vai ter, é um dos fatores mais importantes que você tem que considerar para utilizar uma abordagem ou outra, tá? Mas existem outros fatores também, tá? Vocês têm que considerar tudo em conjunto, por exemplo, a quantidade de servidores, né, que você tem. Então, onera muito quando você tem uma farm com 10 servidores e você usa local cache, isso passa a onerar muito a performance. Então, passa a não valer mais a pena, sabe? Você utiliza local cache em algumas situações. Então, por isso que é melhor você ter um cache distribuído, porque você vai conseguir escalar esses recursos fora da sua infraestrutura, né? Você não vai estar sobrecarregando a memória dos seus servidores com isso. E você vai garantir a sincronia, né? Com 10 servidores é difícil já você trabalhar com essa questão da invalidação, sincronia das informações. Você não tem tanta autonomia, controle sobre os dados do cache, né? Então, é mais complicado. Bacana. Bacana, gente. A próxima pergunta é do Alexandre Freitas. Quais dados seriam considerados os que mais podemos utilizar o caching? Cara, dados de, vamos dizer assim, primeiro, o que mais pesa numa aplicação em termos de performance, o maior gargalo, a gente sabe que é o banco de dados, né? Então, quando a gente fala de cache, a gente se preocupa logo, não, banco de dados. Vou evitar fazer hit lá no banco, porque eu sei que essa operação é lenta, eu sei que eu sou um recurso, né? Eu posso ter 20 servidores, mas se só tiver um SGD, um banco de dados lá disponível, vai ser o gargalo, entendeu? Mas também existem situações onde eu tenho cálculos, né? Então, motor de cálculo aí para fazer cálculo de seguro, sei lá, muita coisa às vezes pesa para você fazer uma coisa dessa. Em determinadas situações, você pode, de repente, cachear um cálculo, e na próxima vez que você for fazer o mesmo cálculo com os mesmos parâmetros, você vai ter esse valor muito mais rápido, né? Porque esse já foi pré-calculado e já está em cache, né? Então, os dados que... Desde aquele ponto que você colocou na apresentação, né, André? Que sejam estáticos, né? Sim. Para aquele momento, não é isso? E se forem dinâmicos, né, analisar, né, a volatilidade dessa dinâmica, para ver se realmente vai ser muito volátil ou não, para atualização do cache. Porque se eu mudar os dados, você tem que ter consciência que você vai ter que alterar o cache, porque senão o cache vai ficar desatualizado, né? E esse tipo de coisa, por exemplo, é muito difícil de você fazer e gerir quando você usa cache local. Com cache distribuído é mais fácil, porque você vai estar associado lá a uma chave, você sabe qual é a chave que vai estar associada com aquele request, e você vai lá e diz, olha, atualiza essa chave com esse valor novo, porque eu recebi um escrito aqui, né, no meu banco, que mudou esse valor. Então você vai lá e muda isso. E ele já vai mudar para todo mundo, que é distribuído, né? Então isso realmente é muito bom. Mas os tipos de dados que seriam considerados, né, vai depender da necessidade de cada cenário. Tá? Isso não é um dado específico. Por exemplo,
binários, listas de estruturas que não são suportados nativamente pelo cache local, isso você não vai conseguir fazer, né? Vai depender muito do tipo de dado, vai depender mais da necessidade da informação. Se aquela informação ela é mais estática, né? Por exemplo, site property deveria mudar quase nunca, então por isso que elas são cacheadas. Static entities também são cacheados, entendeu? Então tudo que for métodos que você tem de serviços, que você sabe que aquela informação tem pouca volatilidade, são dados que são bons concorrentes para ter um cache aí. Maravilha. Maravilha. Excelente resposta. Pergunta de Emerson Silva. Grande Emerson. A plataforma limita a quantidade de cache armazenada? Ter muitos elementos cacheados pode parar a execução de outros ativos que usam server front? Que eu saiba, ela não limita. O limite é a memória do servidor, certo? Se estourar a memória do servidor, aí A provavelmente deve requisição da dar uma memória do exceção. servidor, isso. Exatamente. E é como eu falei, né? Por exemplo, os front-ends, se tiverem mais de uma aplicação, o cache de todas as aplicações vão ficar tudo nos mesmos fronts, né? Que estiverem executando aquela aplicação. Se eu Então, puder pode adicionar, interferir André, eu acho sim. que a única consideração para essa resposta é a que você colocou na apresentação lá, né? Que a única diferença é que quando você tem mais de um front ali dentro, você vai ter aquele first miss ali, que pode ser para um front ou para o outro, né? Mas, enfim, só para complementar aí. Exato. Exatamente. Bacana, bacana. Próxima pergunta. Diógenes Dauster. Esse cenário de cache, ele se aplica para OutSystems 11 ou também para ODC? Já que a arquitetura de solução do ODC é diferente da OS 11. O pessoal está curioso com Boa o pergunta. ODC, né? O ODC eu não vi o cache como a plataforma faz o cache no ODC. É uma boa pergunta, eu vou ver. Eu acho que tem. Eu acho que eles devem ter Fica mantido a o cache total. oportunidade agora e o desafio Ah, para alguém vir apresentar essa diferença. Seria uma exatamente. boa. Mas eu acho que eles devem ter trazido sim. Se não trouxerem, logo de cara eles vão colocar isso, porque, enfim, é uma feature padrão assim da plataforma. Bacana, bacana. Próxima pergunta de Cleuton Novaes. O cache distributed passa por um processo de load ou vem instantâneo? Já que ele usa a RAM do servidor, usar cache tende a deixar os outros serviços mais lentos? Outra questão, é possível que o cache saber quando existe um dado novo para atualizá-lo? Acho que ele deve estar falando em relação ao cache... não, distributed. Ok. Okay, vamos com calma. Primeira pergunta, né? A questão do load. Essas ferramentas, por exemplo, o Redis, o Memcache, eles têm recursos para isso, que você pode fazer. É um recurso da própria ferramenta, né, do servidor, que você pode fazer esse processo de carga, tá? Então, você configura isso e executa, e ele roda e já faz um pré-cache, digamos assim, daquelas informações todas no servidor. Isso aí é bacana, tá? Ele usa RAM dos servidores, tá? Então, os servidores todo e cache são tudo em memory. Do cache distribuído, o Redis, os outros que forem lá, Memcached, eles todos trabalham realmente com in-memory cache nas instâncias de servidores que eles têm lá na farm deles, né? Que pode também ser escalado horizontalmente. Já que ele usa RAM do servidor, usar cache tende a deixar outros serviços mais lentos. Se Uma você está infraestrutura. roubando a memória dos serviços para cache, os outros vão ficar mais lentos? Como roda infraestrutura separada, cache distribuído, não vai. Ele não vai afetar a tua infraestrutura, os serviços que rodarem na plataforma OutSystems, tá? E a infraestrutura do cache distribuído, ela é dedicada só para isso. Então não vão ter outros serviços lá que vão ser impactados por esse tipo de operação, né? E a outra questão é possível o cache saber quando existe um dado novo para atualizá-lo. Isso é uma coisa que tem que ser implementada, tá? Eu acho que para o Redis, para umas ferramentas mais robustas, existem mecanismos lá, eu já ouvi falar, né, que eles fazem essa configuração em real time, ou seja, eles meio que linkam isso com o teu banco de dados e quando há uma alteração no teu banco de dados no cache, eles automaticamente atualizam o cache lá dos servidores Redis, tá? Mas isso também é uma implementação que eu acredito que não tem na versão gratuita, só tem na versão licenciada,
até porque eu trabalhei com a versão gratuita há muito tempo e não tinha isso. Quando a versão foi licenciada é que surgiu esse tema, né, de poder fazer e ter esse tipo de possibilidade. Mas sim, é possível. Agora, eu acredito que depende também da ferramenta, tá? Existem várias ferramentas aí de cache distribuído no mercado, tem umas que são gratuitas. Eu posso depois disponibilizar, eu tenho aqui um comparativo de algumas alternativas que eu fiz já também para Redis, né? Mas o principal concorrente do Redis hoje é o Memcached, né? Essas são as duas maiores que tem hoje no mercado. Bacana, Andrezinho, bacana. Deixa eu fazer uma próxima pergunta de um Quem é desconhecido. esse, hein? Não faço nem ideia. Renato Nascimento. Esse miserável. Quanto de performance a gente perde nesse cenário real-time, em que a gente atualiza o cache na hora do write? Cara, a gente não perde muito, porque assim, o write, tá falando do write-through, né? Que é aquele cenário que você Isso. pega e automaticamente, em cenários de cache distribuído. É o mesmo custo de recurso, de performance que você teria num cache miss. Entende? Então não é uma coisa que realmente tem um impacto significativo de performance, não. Tá? Porque ele vai ser feito somente quando. Agora, claro, que isso vai depender muito daquela coisa, né? Se eu tenho operações de escrita muito frequentes, né, isso vai gerar um custo. Porque você vai estar onerando lá, porque são serviços, né? O Redis é um serviço, então você vai estar fazendo requisições demais aos servidores, talvez você precise escalar lá mais horizontalmente a sua infraestrutura, dependendo do volume de writes que você tiver. Mas aí também é um cenário que você precisa avaliar se realmente vale a pena você ter isso cacheado ou não. Porque, né, você está trabalhando com muito write, então quer dizer que essa informação ela é muito volátil. Então, não sei se vale a pena ter isso em cache, né? Bacana, bacana, um ponto importante. A outra pergunta também desse mesmo cara. Esse Redis Connector tá na Forge? Boa pergunta. Não, não tá na Forge, tá? Na Forge nós temos o DM Cache, que mas ele tá deprecated. Temos o Redis Sentinel, que eu tentei utilizar no começo, mas eu não consegui, tive uns problemas lá com ele. Então, eu abri mão e decidi fazer minha própria implementação mesmo, que foi essa aqui. Eu vou avaliar se eu consigo publicar lá na Forge, porque isso aqui foi algo que eu desenvolvi para um cliente, apesar de primeiro ter desenvolvido isso para mim. Mas eu vou ver se eu consigo publicar isso aqui na Forge, tá? Para vocês. Bacana, bacana. E por última pergunta, desse outro desconhecido aqui, Pedro Soares. Por que a escolha do uso dos métodos através da extension? Por que a escolha do uso dos métodos através de extension? Como assim? Porque eu tive que integrar via Integration Studio, né? Para utilizar a biblioteca lá do .NET. Essa é a única forma de você conseguir utilizar os métodos lá do Redis, né? Bacana, bacana. Então, aí Integration Studio salvando vidas ainda. O Redis ele não tem uma API, digamos assim, REST que você consegue consumir para poder consumir diretamente, sabe, as operações lá diretamente pela plataforma, que eu acredito que é isso, né, Pedro, que tu perguntou, tipo, se seria uma alternativa, né? Exatamente. Pronto. Isso, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida de entender as limitações da biblioteca que está exposta, né? Uhum. Eu fiz essa pergunta mais nesse sentido. Tá? Sim, sim, sim. É como ele roda no Ubuntu, né, e tal, pelo menos do que eu vi do Redis, ele não tem nenhuma API que ele disponibiliza esses métodos, né? Tudo bibliotecas mesmo. Tem para Java, tem para outros tipos de plataformas. Eu acho que tem para Python também, tem um monte de coisa. Boa. Fala em Java, não, que tem o trauma. Python. Python tem, tenho certeza. Bacana, bacana. Obrigado, Andrezinho. Fantástica apresentação, conteúdo muito bom aqui. A galera, Muito boa certeza mesmo. que todo mundo aprendeu muita coisa aqui hoje. E eu acho que Valeu. Pedro tem um. Vamos fechar, Pedro? Vamos começar, né? Olha Fechar, só. né? Vamos Mas aí, fechar. momento mais descontraído para todo mundo, Aguardado. aí aguardado, né? Bom, alguns de vocês já sabem como é que funciona. A gente gosta de fazer um processo bem justo para todo mundo, os que ficaram, logicamente, com a gente até aqui. E vamos utilizá-lo, já explicando o processo, né? Teremos Swag Kit, tá?
E uma novidade para o evento de hoje, começando 2024 com tudo, um voucher De certificação. 100%, você pode, é um Coringa, você pode escolher a certificação para poder tirar, enfim, Sandro Braz não aproveitem. participa do sorteio. Tá? O que que vocês, o que eu queria pedir a vocês, já explicando o processo, tem uma aplicação, assim como vocês perceberam, né? O Andezinho está fazendo a aplicação, publica na Foz, né, Andezinho, depois. O Renato também já fez uma, eu acho que alguns já conhecem, que é o do sorteio. Ele vai compartilhar um QR Code, vocês já ficam prontos aí para esse QR Code, tá? Todo mundo vai se inscrever e ali a gente começa o sorteio, tá? Pronto. Bom, Deixa eu vamos parar lá. a gravação E aí, aqui, que vou guardar o sorteio para a posteridade.